Nem todos os jogos envolvendo cartas são ilegais. E por falta de informações, muitas pessoas ainda consideram o pôquer um jogo de azar. No entanto, ele é reconhecido internacionalmente como um esporte da mente, como o xadrez, por exemplo. Veja na matéria. Ele não é praticado em arenas e ginásios. A preparação para torneios não envolve horas de treinos físicos. E o atleta não precisa manter a forma física para ser um campeão. Pode parecer estranho, mas o pôquer é reconhecido em todo o mundo como um esporte da mente. O Ministério do Esporte já nos deu um apoio, já reconheceu o pôquer como esporte. O resto do mundo reconhece o pôquer como esporte da mente, assim como dama, gamão, xadrez. É reconhecido pelo Instituto Internacional da Mente como jogo, como esporte mental. Mas mesmo após o reconhecimento por entidades e órgãos nacionais e internacionais, o pôquer ainda é visto como um jogo de azar. O preconceito ou discriminação é resultado da falta de conhecimento, né? O que acontece no pôquer é que as pessoas fazem conexões. Se tem baralho e tem fichas, e é um jogo que é jogado em cassinos, logo as conexões que as pessoas fazem que pode ser um jogo de azar. Mas na verdade essas conexões são errôneas, porque se trata de um jogo de habilidade e simplesmente pelo simbolismo, que é um forte simbolismo do baralho, não quer dizer que ele se iguala a um blackjack, por exemplo, que é um jogo de azar, né? A gente sempre passa por situações em que o pessoal torce a cara e não entende direito como é que funciona o pôquer. Mas o principal motivo disso é a falta de informação. O pessoal não entende ainda como funciona, a questão do jogo de habilidade, e tem histórias, né, de gente que já perdeu dinheiro jogando, e muito disso vem do fato do pôquer ter nascido dentro dos cassinos e estar ali no mesmo ambiente de vários jogos de azar. Mas é uma injustiça, no final das contas, chamar pôquer de jogo de azar. Para quem acha que a vitória no jogo depende exclusivamente da sorte, este médico que estuda a matemática do pôquer explica. Hoje, existem jogos que a pessoa, por exemplo, pega um torneio inteiro. Então ele jogou ali 400, 500 mãos. Então ele tem que jogar com técnica. Você está entendendo? Porque a sorte, ela te favorece num período. Por exemplo, a primeira meia hora você teve sorte, mas depois você passa meia hora sem sorte. Então, nessa hora que você não tem sorte, o que você tem que fazer? Usar a técnica. Eu acredito que a sorte é mais ou menos 30%. À medida que você joga, aumenta o número de partidas, isso daí diminui. Isso daí está provado já. Você tem que ter técnica. Sem técnica, você não consegue. E fica a pergunta: quais técnicas seriam? Eu acredito que são 3 pilares, né? Primeiro, é a habilidade. Segundo, os cálculos. E terceiro, o jogo psicológico. Porque é necessário que você faça a leitura da sua mão e a leitura dos jogadores também, da forma que eles estão jogando. Por isso que o pôquer, ele é um esporte mental mais psicológico do que tudo. Muito mais do que um jogo de apostas, o esporte é praticado inclusive por celebridades. A gente tem aí o embaixador da FIFA, da Copa do Mundo, né, de 2014, que é o Ronaldo Fenômeno, também entrou nesse esporte da mente. O que aconteceu? Já que eu não posso jogar mais futebol, eu ainda quero me exercitar, mas eu quero exercitar minha mente. Assim como em outros países, como na Alemanha, existe o tenista muito famoso e popular no país, que é o Boris Becker, ele também é jogador de pôquer. O Rafael Nadal, que ainda é tenista, que ainda pratica o tênis, ele também é jogador de pôquer. As pessoas precisam, nós estamos tentando justamente isso, as pessoas entenderem que isso aqui é um ambiente sociável, agradável, as pessoas virem se divertir e se distrair. Não é um ambiente de jogo, é um ambiente de praticar um esporte. Doutora Flávia, na sua opinião, o jogo de pôquer ele pode ser considerado um jogo de azar? Porque existem controvérsias, né, na jurisprudência a respeito desse assunto. A jurisprudência ela é controvertida, mas a predominância hoje é que não é jogo de azar. Mesmo porque é importante ressaltar que essa discussão de pôquer, se é jogo de azar ou não, veio de poucos anos para cá. Se procurar a jurisprudência mais antiga, você não acha.
é uma discussão nova, em razão desses campeonatos, desses torneios que têm sido feitos. Então, doutora Flávia, havendo a aposta em dinheiro no caso de um jogo de pôquer ou qualquer outro jogo, este jogo ele se torna ilegal? Sim, existe no artigo 50 da Decreto-Lei de Contravenção Penal uma consideração que fala que quando há aposta em qualquer tipo de esporte, ele é considerado jogo de azar. Então, se houver aposta no pôquer, como falado ali que é um esporte, né, ele vai ser considerado jogo de azar, como se apostar em qualquer outro esporte. Doutora Flávia, agradecemos a sua presença no programa Justiça em Questão. Eu que agradeço o convite e coloco à disposição toda vez que o tema tiver ligação com o Juizado Especial Criminal. Obrigado.